de jovens da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do Povo de Deus. Estamos no primeiro trimestre de 2025, dia 2 de fevereiro, lição número 5, a autenticidade contra uma fé morta. Estamos estudando sobre a carta de Tiago com o doutor em teologia, pastor Eduardo Leandro Alves. Ele é pastor auxiliar ali da Assembleia de Deus em João Pessoa, na Paraíba. Estamos estudando sobre a verdadeira religião e já chegamos à lição número 5. Se você perdeu alguma das lições anteriores, pastor Fernando deve ter preparado uma playlist, está aqui embaixo. É só você procurar lá a lição que perdeu, assistir e ser edificado pela palavra de Deus. Estamos na 5ª aula, estamos muito alegres com Jesus, com tudo que estamos estudando e aprendendo e colocando em prática, né? Você sabe que essa lição, ela tem nos ensinado a não sermos crentes teóricos. Nós temos que ser crentes de teoria e também da prática da justiça, prática da misericórdia, né? O ensinamento da carta de Tiago é teoria e prática. Lembrando que a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é uma editora, é uma livraria que você encontra em todo o território nacional e internacional. E é na CPAD que você encontra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, dicionários bíblicos e todo o material para o desenvolvimento da sua fé cristã, para o seu crescimento espiritual. Aqui em São Paulo, onde estamos, a loja da CPAD está na rua João Tobias, 360, ali no Belenzinho, bem pertinho do metrô Belém, e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, no Ministério do Belenzinho, tá bom? Ali na CPAD, você procura irmão Moisés, irmã Berenice, procura pastor Jefferson e toda a sua equipe, eles estão ali disponíveis para te atender. E no térreo do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho, você tem a livraria da Associação. Ali você procura o pastor Silas, o irmão Alex, e eles vão também te encaminhar e te atender muito bem. Ali também tem livros, bíblias, revistas, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. E a Provix, que é a livraria online do pastor Fernando Andrade, ali também você compra bíblias, revistas e todo o material evangélico, só que de forma online, e você recebe aí na sua casa. Então entre em contato com o pastor Fernando. Quando você compra na Provix, essa livraria online, você ajuda diretamente aqui o nosso canal. O pastor Fernando é nosso parceiro direto aqui do canal. Deus abençoe aqueles também que estão nos ajudando, que estão enviando o seu Pix. Aqui embaixo tem o número do celular, a chave Pix. O DDD é 11 98915 6905. Você também pode fazer a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Oferte, entregue para Deus, para o reino de Deus, aquilo que não te pertence. Se você quiser ser um patrocinador, entre lá no nosso e-mail. Se você é um empresário, é uma empresária, tá? E quer cooperar, quer ter seu produto anunciado aqui, entra lá no albruno@yahoo.com.br. Eu vou soletrar albruno@yahoo.com.br e venha ser um patrocinador aqui do canal do professor Álvaro Bruno. Quero já agradecer irmão Reginaldo Aparecida Amaral e a irmã Maria Francileide, que tem nos cedido esse espaço onde está o nosso estúdio provisório. Deus abençoe irmão Reginaldo, irmão Fran, toda a sua família. Também Deus abençoe irmão Josué, marido da Marilena, ali da congregação do BNH, onde nós estamos servindo a Deus.
Deus abençoe esse homem, esse servo de Deus, tem cooperado conosco aqui na produção desse cenário, tablado, carpetado, esse fundo, essa iluminação. Deus abençoe ao senhor, irmão Josué. Deus abençoe sua família, seus negócios. Muito em breve vamos anunciar aqui também os produtos, o trabalho que ele desenvolve com piso, né, com obras. Logo, logo, né, nós vamos fazer isso. Deus abençoe também todos os irmãos e irmãs do BNH que, no mínimo, estão orando por nós, estão abençoando esse canal, falando com Deus a nosso respeito, pedindo a bênção de Deus sobre o nosso canal. Deus abençoe também minha família, minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, que tem sido nosso suporte, nosso apoio. Deus abençoe nossa liderança espiritual, desde o pastor presidente do nosso ministério, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também pastor Wellington Júnior, presidente da Convenção Geral e co-pastor do Ministério do Belenzinho, e também o nosso pastor setorial, pastor Dorival Mendes, toda a sua família, pastor Jefferson, co-pastor, toda a sua família, e todo o apoio que nós temos recebido e a oração da nossa liderança. Quero te pedir, já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, incentive seus amigos e contatos a se inscreverem também no nosso canal, deixe aqui suas observações, seus comentários, um bom dia, uma boa tarde, uma paz do Senhor, qualquer coisa, escreva alguma coisa, desde que seja ético, desde que seja agradável, né, para não ferir nenhuma emoção de ninguém, e o YouTube entenderá que esse conteúdo ele é relevante e ele vai levar esse vídeo mais longe. Vamos lá então, lição número 5, 2 de fevereiro de 2025, a autenticidade contra uma fé morta. Texto principal: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. 1 de João 3:18. Resumo da lição: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Os objetivos desta lição: primeiro, compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações, e terceiro objetivo, destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. Tiago 2, 14 a 26 é o texto bíblico que nós passamos a ler. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé.
E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É forte isso aqui, né? Na introdução, a carta de Tiago apresenta uma visão prática da fé cristã, a gente já vem acompanhando isso, desafiando os crentes, é um desafio, a demonstrarem sua fé por meio de ações. Não adianta falar, você tem que fazer. Eu tenho que agir, tenho que fazer. Na lição deste domingo, estudaremos o texto de Tiago 2, do versículo 14 ao 26, que trata sobre esse assunto. O texto aborda a relação intrínseca, íntima, entre fé e obras, advertindo-nos contra uma fé inativa ou morta. Abordaremos os perigos de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Então, são 3 pontos aqui, tá? Os perigos de uma fé improdutiva, uma fé que não produz nada, a evidência da fé por meio de ações e exemplos bíblicos de uma fé viva. Primeiro, os perigos de uma fé improdutiva. Subtópico 1, inutilidade. Tiago, no capítulo 2, nos faz 2 perguntas. Primeiro, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Segunda pergunta, porventura a fé pode salvá-lo? É a segunda pergunta. E aí ele começa, né? Uma fé que não se traduz em ações é inútil. É uma fé inútil. E não produz resultados tangíveis na vida do crente ou na igreja. Então, a fé inútil. Dúvidas têm surgido no longo dos séculos, no decorrer dos séculos, a respeito desse texto da carta de Tiago. Por quê? Como se ele fosse uma contradição ao ensino do apóstolo Paulo, no tocante à salvação pela graça, e não por meio das obras. Mas não existe nenhuma contradição na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Não tem contradição. Paulo, vejamos aí, por parte. Paulo rejeita a ideia de que as boas obras sejam meritórias para a salvação. Paulo rejeita isso, que as boas obras levam você à salvação. Ele explica que não podemos confiar no nosso próprio esforço para nos tornarmos justos diante de Deus. E aí ele cita Romanos 2:6, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos justificados pela fé. Paulo também ensina que depois de receber a justificação pela graça, a fé deve se manifestar em ações. Então, a nossa salvação vai gerar em nós ações. Todos serão recompensados diante de Deus pelas suas ações. Romanos 2:6. Então, quando Tiago fala sobre as obras, ele se refere às boas ações que frutificam naturalmente a partir de um coração que ama a Deus e ao seu próximo. Um coração que foi alcançado pela graça divina. Então, Tiago não está falando de ações para ganhar a salvação. Ele está falando de ações decorrentes da vida de um salvo. Tá? Depois, é importante ressaltar que há diferença entre crença e fé. Há uma diferença entre crer e ter fé. Crença é o assentimento ao testemunho, ao passo que a fé
é o mesmo assentimento ao testemunho acompanhado de confiança. Tá? Então, crença é um assentimento ao testemunho. E a fé é esse mesmo assentimento, só que agora com confiança. O escritor aos Hebreus, buscando responder sobre a natureza da fé, apresenta-nos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esse texto é uma elucidação do que vem a ser a fé, sendo a única definição direta sobre o que é a fé na Bíblia. Embora seja uma definição teórica, o escritor bíblico não se aprofunda em teorias, mas se volta ao texto bíblico e fundamenta a sua afirmação nos exemplos que o Antigo Testamento fornece sobre homens e mulheres de fé, que veremos mais adiante. Então, por exemplo aqui, segundo subtópico, engano espiritual. O que é isso? Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si próprio. Tá? Então, se a pessoa acha que ela não precisa fazer nada, a fé dela é um engano. Tá? Tiago alerta que essa autossatisfação é perigosa, pois não leva à verdadeira transformação. Ela só fica no campo da teoria e do auto-engano. Uma pessoa que tem apenas essa fé pode acreditar que está espiritualmente saudável e salva, mas está se enganando, porque sua fé não tem impacto real em sua vida ou na vida dos outros. Essa fé aqui é infrutífera. Não resolve nada na própria vida da pessoa e nem na vida de ninguém, não impacta na vida de ninguém. Dessa forma, o auto-engano espiritual, a pessoa se auto-enganando, ocorre quando há discrepância entre o que a pessoa diz acreditar e o que ela realmente faz. Ela diz que acredita, mas ela não faz nada. Por exemplo, uma pessoa pode professar amor ao próximo, mas não agir para ajudar aqueles em necessidade. Então você fala que ama o próximo, mas você não faz nada. É só fala, é só conversa. Essa incoerência revela uma fé superficial, que não transforma o caráter nem motiva a prática do bem, tá? E não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Tá? Ao separar a ideia de uma fé apenas de palavras da fé que gera ação transformadora, Tiago, então, aponta que essa é uma crença errônea e perigosa. Aquela fé que você não precisa fazer nada, que você só crê em Deus e pronto. Pregações que não fazem um chamado à fé são apenas discursos que podem até produzir satisfação momentânea, mas não produzem a alegria da salvação. Tá? Então, a pregação, ela emociona as pessoas, mas elas não produzem a alegria da salvação, esse bem espiritual. Testemunho ineficaz. A fé improdutiva, a fé que não produz nada, prejudica o testemunho cristão, não leva ninguém à salvação. Quando os crentes não vivem de acordo com a sua fé professada, isso pode levar outros a questionar a autenticidade do cristianismo. Ou seja, a teoria é uma e a prática é outra. Uma fé sem obras falha em mostrar o poder transformador do evangelho. As pessoas não vão querer um evangelho que não muda nada. A nossa fé não pode estar alicerçada em rituais, tradições ou expressões externas de religiosidade,
sem um comprometimento genuíno com os princípios morais e éticos ensinados por Cristo. Não dá para separar, tá, essa fé. Tá? Ter uma fé baseada em tradições, em expressões de religiosidade, em rituais. Tá? A pessoa pode enganar a si mesma, achando que cumprir determinados rituais ou ir à igreja é suficiente, enquanto negligencia a justiça, a misericórdia e a verdade. Então, a pessoa vive um evangelho de ilusão. Nesse caso, o testemunho se torna ineficaz, já que esse comportamento indica uma fé que não transforma, sendo, portanto, uma fé ilusória. Uma fé, para inglês ver, uma fé mentirosa. Fé, agora vem, a fé é uma história nova a cada dia. Não é, pois, nem estado, nem qualidade. Não deve, portanto, ser confundida com religiosidade. Crer não é credere quod, crer que, mas, conforme a formulação inequívoca do credo apostólico, credere in, ou crer em, a saber, em Deus mesmo, no Deus do Evangelho, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, essa é a fé defendida pelo credo apostólico. Tá? Nós cremos em, nós não cremos que. Tá? Então, esse crer em significa que você crê em Deus e obedece aquilo que Ele manda a gente fazer. Então, pensando, fé e obras devem caminhar sempre juntas? O que você acha? Sim, pois a fé, se não for acompanhada pelas obras, ela é morta. Então, fé e obras, elas caminham lado a lado. São duas faces da mesma moeda. Número 2, a evidência da fé por intermédio das ações. Fé e ação. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa fé não vale para nada. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações, embora não sejam elas um substituto para a fé, mas uma expressão natural dela. É uma expressão natural da fé. Então, quem diz que tem fé, faz alguma coisa. Quem diz que tem fé e não faz nada, essa fé não serve para nada. A fé, ela é ineficaz se não vier acompanhada de ação. Tiago está afirmando o seguinte: prove para mim que você tem fé sem obras. Prova para mim a sua fé. Você não tem obras. E eu provarei para você que eu tenho fé por meio das minhas obras, por meio do que eu faço. Aí eu provo que eu tenho fé. Então, fé e ação. Amor em ação. O texto, nos versículos 15 e 16, tem sido compreendido como uma parábola, com aplicação no versículo 17, que exemplifica a fé viva com o cuidado pelos necessitados. De novo, uma fé prática, um amor ao próximo prático. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. O texto de 1 de João 3,17 expressa a mesma ideia. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? É um questionamento retórico que cada um tem que responder. É lógico que a resposta é não. Não tem como o amor de Deus estar nessa pessoa se ela tem condições de fazer por alguém e ela não faz. Ela não é de Deus.
Número 3, obediência em ação. Fé e obediência a Deus são intrínsecas. Fé e obediência, volto à questão da moeda, são as duas faces da mesma moeda. Quem tem fé, obedece. E quem obedece, demonstra que tem fé. Sabemos que a fé genuína resulta em cumprir os mandamentos do Senhor e viver de acordo com a vontade do Senhor. Tiago 2,19 faz uma referência direta ao texto de Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma confissão central do monoteísmo, tanto judaico quanto cristão. Até mesmo os demônios sabem que existe um só Deus, mas, evidentemente, eles não se submetem a ele, a Deus, em obediência. Vale ressaltar que o monoteísmo, a fé em um só Deus, em si não produz salvação. Só crer que existe um único Deus, somente isso não produz salvação. Então pense, fé e obras devem caminhar sempre juntas? Sim, pois se a fé não for acompanhada pelas obras, ela é morta. Vamos ao tópico número 3, estamos caminhando para o final. Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. Primeiro, Abraão. No capítulo 2, Tiago cita Abraão como exemplo de fé, destacando sua disposição em sacrificar seu filho Isaque em obediência a Deus. Deus tinha pedido a Abraão que levasse seu filho ao monte e lá o sacrificasse a Deus, para demonstrar que ele realmente cria em Deus. Foi a fé que levou Abraão a oferecer Isaque sobre o altar. Praticamente, ele quase chegou às vias de fato. No coração de Deus, aquilo lá aconteceu. Tiago nos ensina que Abraão foi justificado pelo que fez, porque ele creu em Deus. Tiago 2, 21 a 24 e Romanos 4, de 1 a 5. O que ocorreu em Gênesis 22 foi a obra, entre aspas, que demonstrou a fé que ele já possuía. Então ele ia matar o Isaque no capítulo 22 do Gênesis. É preciso ressaltar então que a verdadeira fé sempre resultará em boas obras, mas as obras não nos justificam. Nós somos justificados pela fé. Tá? De acordo com a Bíblia de aplicação pessoal, que você encontra na CPAD ou na livraria da associação, ou lá com o pastor Fernando na Provix, a verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não nos justificam. A fé nos traz salvação e a obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína. Então, a fé em Deus nos traz salvação. E a obediência ativa, a obediência prática, demonstra que a nossa fé é genuína. Então veja que a fé e as obras aqui de Abraão, elas caminharam juntas. Vejamos agora Raabe. Tiago amplia a questão ao citar Raabe no versículo 25, juntando-se assim ao escritor aos Hebreus, que a reconhece como exemplo de fé. Raabe vivia em Jericó, uma cidade conquistada pelos hebreus, quando eles entraram na terra prometida. Ela escondeu os espias hebreus e os ajudou a escapar, demonstrando sua fé em Deus por meio de ações corajosas. Esses espias tinham sido enviados por Josué à cidade de Jericó para poder sondar o terreno, saber como é que era, o tamanho e trazer as informações. Chegando lá, a Raabe os acolheu na sua casa, tá? E os escondeu, porque o rei daquela cidade descobriu que tinha espias
e ela escondeu esses espias. Então, a fé da Raabe foi evidenciada por suas obras, o que resultou em sua inclusão no plano redentor de Deus. Certamente, essa não era uma fé comum. Tiago, então, mostra que o exemplo de Raabe, ele é universal, tendo servido para Abraão e para uma mulher gentia, ela não era judia, fora da linhagem abraâmica. Aqui já fala dos judeus e fala dos gentios. Tiago, então, conclui esse capítulo 2, mostrando que assim como um médico que tem conhecimento para saber se uma pessoa está viva ou não, o crente é identificado se possui uma fé viva pela ação. Por aquilo que ele faz, você sabe se esse cristão tem uma fé verdadeira ou não. Então, de que maneiras você pode demonstrar a sua fé? A fé autêntica se manifesta em ações de amor, compaixão e obediência a Deus, refletindo a transformação e o poder do Evangelho em nossas vidas. Então, é através do amor, da compaixão e da obediência a Deus. Isso vai trazer transformação, vai refletir a transformação de Deus na nossa vida e vai mostrar o poder do Evangelho na nossa vida. Assim, nós concluímos a lição de número 5, 2 de fevereiro de 2025, a autenticidade contra uma fé morta. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, deixa aqui algum comentário. Deus abençoe alunos e professores e superintendentes da Escola Dominical. Deus abençoe você que ficou aqui conosco até o final. Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.